E conosco hoje o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o ministro das Cidades, Jader Filho, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo, o diretor-presidente da Ingea, empresa gestora de ativos do governo federal, Fernando Pimentel, além de Luiz França, presidente da Abraim, que é a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, e Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal. Eu sou a Basília Rodrigues, jornalista da CNN Brasil, e vou seguir com vocês nesse debate, mediação, de perguntas e respostas, mas também de discursos dos nossos representantes aqui da política e economia brasileira. Para a mesa de abertura, o presidente da Câmara, Arthur Lira. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Prazer estar aqui, receber esse convite. Em primeiro lugar, agradecer a todos que se comprometeram e que participam dessa organização. A CNN aqui com a xícara quebrou um tabu do Jô Soares aqui, que colocou água na frente de todo mundo, né? Se tivesse algum líquido aqui, a gente não saberia o que é que estaríamos tomando. Mas, mais uma vez, uma honra, oportunidade como presidente da Câmara dos Deputados, participar de um evento tão prestigiado. E eu queria, como fiz, talvez quebrando um pouco o protocolo da sugestão de como a organização previu este momento, eu, como me conheço e nunca trabalhei contra o meu país, nunca, de maneira nenhuma, a Câmara se posicionou contrário aos interesses do Brasil, nesse ou naquele ou no outro governo. Eu pedi uma gentileza à organização para poder ler o meu discurso. Seria uma maneira mais tranquila para que se evitem as lides que, por exemplo, nesses momentos saem com muita frequência. E como os últimos dias e hoje o dia já começa bastante animado, não será por parte do presidente da Câmara que nós atiçaremos mais um pouco as dúvidas, as incertezas, as agruras, as versões, as ilações que tanto mal tem feito ao nosso país. Eu não entrarei no mérito, mas a quem possa interessar, no momento de grandes discussões, a gente sempre tem se pautado na Câmara, e aqui eu vou discorrer algumas coisas sobre, com muita firmeza nos princípios e nos propósitos de colocar em discussão e votação matérias que engrandeçam, desenvolvam, deem oportunidade, credibilidade, previsibilidade, sustentação ao nosso país, principalmente na iniciativa privada. E, inclusive, ao longo desses últimos dias, eu pedi para a minha assessoria fazer e darei dispensando a todos que se interessarem a quantidade de projetos, de leis, de urgências regimentais, de PECs, de PLCs, de lei complementares, que foram votados e pautados desde fevereiro de 2021 até os dias de hoje, para que a gente tenha uma dimensão clara, porque a nossa memória ela é semanal, quinzenal, e vai se apagando com muita tranquilidade a partir de novas lides que vão surgindo, de novos desejos, de novos temas. Então, no momento de discutirmos crédito, no momento de discutirmos novas possibilidades de investimento e de financiamento para a iniciativa privada, não seríamos nós que iríamos estragar, ministro Jader, o bolo com a cereja contaminada em cima para que alguém tivesse infecção. Então, eu peço, e depois me coloco à disposição, um discurso rápido, que tratará de alguns pontos que a gente faz questão de relembrar do posicionamento da Câmara dos Deputados. A livre iniciativa, na nossa visão, é a base da riqueza das nações. E para que ela floresça, são necessárias ao menos
duas condições: oportunidades e crédito. No Brasil, temos um sem número de oportunidades para investimentos produtivos em todas as áreas. Se dispuséssemos do crédito necessário, nossa economia vai crescer e proporcionar bem-estar para todos, eu não tenho dúvida. Nesse contexto, o papel do Legislativo é contribuir para que sejam criadas uma coisa que está machucando muito o nosso país, chamada segurança jurídica, estabilidade econômica indispensáveis à oferta de crédito e qualidade para os nossos investidores. Brincava com o ministro Jader na chegada e perguntava quanto é que nós disporíamos de orçamento para o Minha Casa Minha Vida no OGU. Por certo, por mais vontade que tenha este presidente e o ministro, ele será sempre insuficiente para as demandas do país. Portanto, dinheiro privado, dinheiros de fundos de investimento são indispensáveis para o nosso país. Sabemos que nunca houve tanta disponibilidade de capitais no mundo à procura de oportunidades de investimentos. E se o Brasil oferecer as condições adequadas, estes capitais fluirão para cá naturalmente, ampliando a oferta de crédito num círculo virtuoso, em que mais investimentos produzem maior crescimento e, por sua vez, torna mais atraente nossa economia para os gestores financeiros internacionais. Nossos parlamentares, e eu sempre faço questão de elogiá-los, vêm demonstrando a cada legislatura uma consciência cada vez mais profunda da importância de dotar o Brasil de uma economia mais competitiva. Isso passa pelo desenvolvimento do nosso mercado de capitais e pelo aproveitamento de suas potencialidades. É notório que a participação do crédito privado neste mercado é muito maior em países mais desenvolvidos do que no Brasil, o que claramente demonstra que ainda temos muito espaço para crescer. Um mercado de capitais forte estimula o empreendedorismo, fortalece a poupança privada e aumenta a nossa produtividade. A Câmara dos Deputados realmente acredita na importância do mercado de capitais para fomentar o desenvolvimento do Brasil, quando normatiza a emissão e comércio de novos papéis, viabilizando novas formas de captação de crédito, sobretudo em áreas estratégicas. Várias iniciativas nesse sentido já se transformaram em normas jurídicas, outras ainda em tramitação. Em 2021, foi publicada a Lei número 14.130, que institui o Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais, o nosso FIAGRO. Em 2022, veio a Lei número 14.430, criadora da letra de risco do seguro. No ano de 24, neste que nós estamos, foi a vez da Lei 14.801, voltada para as debêntures de infraestrutura, e está sob exame do Senado Federal mais um projeto, já aprovado na Câmara, que visa criar as letras de crédito de desenvolvimento, que serão emitidas por bancos estatais. Importante ainda ressaltar a aprovação da Lei 14.701 de 23, conhecida como Marco Legal das Garantias, concebida para reduzir o custo do crédito e minimizar a inadimplência no país. Ainda lembro, não foi citado aqui no discurso, do PATEM, que é um programa de inovação de fontes de energia limpas, para que as empresas que têm créditos constituídos, transitados em julgados e controversos, possam ao Banco BNDES dar como garantia e o BNDES como curador dar crédito para que as empresas possam ter empréstimos a juros mais baratos para aplicar em geração de energia limpa no nosso país. Listo essas medidas apenas para evidenciar o quanto os parlamentares reconhecem o papel que o mercado de capitais desempenha no desenvolvimento nacional. Certo é, porém, que a força desse mercado não depende apenas da variedade de papéis em circulação, mas sim, como tudo no mais, na economia, de um ambiente de negócios favoráveis, com regras claras, instituições sólidas e confiáveis. Também, nesse aspecto, a Câmara dos Deputados tem impelido o país na direção de acreditarmos ser correta, apoiando reformas econômicas e resistindo a toda tentativa de retrocesso.
A autonomia do Banco Central, às vésperas do Copom, aumentou a credibilidade da nossa política monetária. O nosso arcabouço fiscal e a reforma tributária racionalizam a nossa política fiscal. É importante salientar também que os grandes fundos de investimentos estão sendo demandados a direcionar seus recursos para empresas que estejam sintonizadas com as exigências de sustentabilidade ambiental. Assim, quando a Câmara dos Deputados vem avançando naquilo que nós chamamos de pauta verde, garantindo a segurança jurídica e incentivos a empreendimentos voltados à transição energética, estamos buscando não só a satisfação do direito do nosso povo ao meio ambiente equilibrado, mas também a atração de recursos importantes para o nosso país. Propostas como o PL 2148 de 15, concernente ao mercado de carbono, que ainda no Senado está esperando a sua aprovação ou seu referendo do que foi votado na Câmara, o PL 11, 1247 e 18, referente à geração energética offshore, da mesma forma, esperando análise do Senado, o PL 2308 e 23, ligado a hidrogênio verde, já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e aguarda também a aprovação do Senado Federal. Nessas e em diversas outras formas levadas a cabo nos últimos anos, a Câmara teve o seu protagonismo capitaneado, sua aprovação e apoiando a sua efetivação. O ímpeto modernizante dessa atuação tem sido reconhecido e já começa a se refletir positivamente até mesmo nas notas atribuídas ao Brasil pelas mais respeitadas agências internacionais de avaliação de risco. Em um fórum como este, podemos refletir sobre os próximos desafios e oportunidades para o Brasil. A Câmara dos Deputados está sempre atenta e continuará trabalhando para que, num ambiente de segurança institucional, o Brasil supere todos os desafios e colha todas as oportunidades, recompensando os investimentos produtivos. Eu, ao chegar neste evento, e quase estourando o tempo aqui, João, fui perguntado pela MP 1213. Nós, desde o início do ano passado, é importante ressaltar que Câmara e Senado não chegaram num acordo com relação à tramitação de MPs, o que em nenhum momento obstaculou a discussão, votação, aprovação dos temas em outra forma, não é? O governo manda MP quando precisa de efeitos imediatos, quando tem urgência, quando tem relevância, quando tem importância constitucional, e envia conjuntamente um projeto de lei. O acredita, que em algum momento se confunde com o PATEM, em algum momento se confunde com outras leis que foram votadas para facilitar crédito, ele não chegou ainda nas vias de discussão das minúcias do Legislativo, que o projeto ainda não foi aprovado, pertinente a este tema, para que este tema seja discutido com o relator à frente, tratando com as bancadas, no colégio de líderes, dando importância. Mas não é de se estranhar. Eu peço que acalentem os corações, porque eu sei que a demanda maior talvez seja nesse tema. Enquanto o assunto não chega na mesa de discussão, nós temos lá um leque de 40 mil projetos em andamento em todos os aspectos. Então, há tempo suficiente, a medida provisória está em vigor, o governo ou algum parlamentar, por certo, irá indicar um projeto idêntico ou muito similar à medida provisória. O trâmite é feito com a indicação desse relator, que disporá de tempo para discutir com todas as bancadas, com todo o setor privado, com todos os interessados, e nós tiraremos daí uma decisão de votar, claro, remeter ao Senado e, com seu retorno, colocar à disposição do presidente da República para a sanção ou os eventuais vetos que, por acaso, possam existir. Mas, como aqui foram listados todos esses projetos que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento de crédito no país, por certo, uma medida com tão boa repercussão na classe empresarial, no setor privado e de origem pública, não deverá ter nenhum tipo de resistência, é só as tramitações normais do processo legislativo. Muito obrigado. Presidente, bom, aqui uma
uma plateia muito atenta a todos os seus passos, tudo que o senhor faz como presidente da Câmara dos Deputados. Não estamos alheios à pauta da Câmara, cheia de temas importantes, mas o assunto hoje é crédito para o Brasil. Ali, pensando numa casa tão plural, né, várias vertentes políticas, uma caixa de ressonância, eu queria entender o quanto esse assunto faz parte da sua agenda e das demandas que o senhor recebe, estando no comando da Câmara dos Deputados. Quem é que bate lá, ou como são essas conversas na porta do Lira, o pequeno, o médio, o grande, e fala, não tem crédito no Brasil? Olha, a preocupação, por certo, da Câmara dos Deputados, eu estendo para o Congresso Nacional nessas pautas de desenvolvimento, de crescimento do crédito, de oportunidades, de crescimento econômico de um país, mudando seus parâmetros, ela é quase unanimidade, se eu não puder dizer unanimidade, né? Quando, às vezes, descamba para um lado mais liberal, tem certas posições internas na Câmara e nós temos que respeitar a todas, que, às vezes, têm algumas resistências com algumas pautas mais liberais, mais de iniciativa privada, mas, geralmente, na média de tudo que é colocado para discussão, principalmente na geração de crédito no Brasil, há uma sensibilidade muito grande do Parlamento, há uma sensibilidade muito grande no Parlamento em a gente manter esse trinômio de desenvolvimento, investimento, segurança jurídica, previsibilidade, para que aquele que vai investir, aquele que vai aportar o recurso, aquele que vai fazer com que a construção mais barata de crescimento de um país que vem de fundos privados, ele possa trazer o seu dinheiro do exterior e colocar no Brasil e saber que aqui ele vai ter, como todo investidor, o retorno do seu investimento e o Brasil se aproveitar dessa oportunidade global para crescer. Então, o Congresso não estará fora dessa discussão. A Câmara dos Deputados nunca se furtou e nem se furtará a participar, ouvir e debater. A residência oficial, o gabinete do presidente, o gabinete das lideranças da Câmara, o colégio de líderes, em todos os caminhos e em todos os fóruns de discussão, a abertura da Câmara dos Deputados ela é ampla para a nossa sociedade, como está acontecendo agora, por exemplo, na discussão da Lei Complementar da Reforma Tributária. São mais de 80 horas cronometradas de audiências, de conversas, de mesas bilaterais, de tratativas, de pleitos, de anseios, de vontades. E nós temos uma meta, que é de entregar ao Brasil uma lei tributária mais simples, mais justa, mais previsível, que dê segurança jurídica a longo prazo, que passe recados para o mundo, que aqui é um país que vai ter previsibilidade de investimento com a aprovação da lei, com as novas legislações que visam facilitar o crédito para os nossos empresários nacionais e do dinheiro internacional. E justamente sobre a pauta da Câmara dos Deputados, quando o senhor fala da MP, falta um consenso no formato, né? Medida provisória. No mérito, nós nunca tivemos nenhum problema. No mérito, não tem dúvida, exatamente. E o governo tem expectativa de injetar 7 bilhões de reais com a MP do Acredita, liberar 1 milhão de crédito para muitas pessoas, né? Cada uma com pelo menos 6 mil reais. O senhor está bem inclinado quanto ao mérito, né? Não a forma, a MP. Aí a minha pergunta é, se a MP não passar, a Câmara poderia aprovar um projeto de lei neste sentido? Nós votamos, Basílio, diversas MPs. Nós votamos a MP do Minha Casa Minha Vida, nós votamos a MP da Bolsa Família, nós votamos a MP do mínimo, nós votamos as MPs que realmente são muito, como é que eu posso dizer? Polêmicas? Não polêmicas, são muito importantes, são além do nível, são MPs sociais, MPs de socorro a estados com catástrofe, como no Rio Grande do Sul. Então, a MP é feita para isso. No mais, é discussão técnica entre Câmara e Senado, de participação, de proporção, de iniciativa, de prazo na comissão, de prazo no plenário. Então, são discussões técnicas. Na realidade, essa alteração fez bem para o governo, fez bem para o Congresso, porque o prazo de um MP são 90, com mais 90, ela pode levar até 180 dias. E um projeto de lei com urgência constitucional, aliás, 60 com 60, não, 120 dias. E um projeto de lei com urgência constitucional são 45 dias. Quando o governo manda um projeto de lei com o mesmo tema, o mesmo teor, para o Congresso Nacional e pede a urgência constitucional, são 45 dias. Se não votar, tranca a pauta. O MP, se a gente não votar, ela cai.
Então, para o governo, há uma segurança maior, para o Congresso, há uma segurança maior, porque o projeto de lei ele não gera o efeito imediato de muitas medidas provisórias que, ao enxergar o Congresso, não tinham a necessidade de virar tema de medida provisória. Ou seja, então você equilibra os poderes todos e, ao final e ao cabo, qual foi a medida provisória, com exceção da desoneração e com exceção agora do PIS e COFINS, por falta de um debate prévio, não tiveram andamento no Congresso Nacional. Agora, determinados temas, a gente sempre preza que tem que ser construídos, discutidos previamente, para que eles cheguem mais arredondados no palatar do parlamentar, que sofre a pressão de todo empresariado, de toda iniciativa privada, que, quando essa ou aquela medida quebra um paradigma todo novo, geralmente ele causa temor. Para o bem ou para o mal, todo fato desconhecido ele causa apreensão. E quando você pega uma lei e começa a destrinchar ela, mesmo antes de ter um parecer, as versões que são criadas, elas são inevitáveis para que o caminho dela chegue num muro alto, num beco sem saída. Então é isso. Presidente, seja sempre muito bem-vindo ao nosso CNN Talks. O assunto hoje foi crédito para o Brasil, mas o senhor sabe que tem um cardápio aí de opções, de temas que nós, com certeza, queremos tratar com o senhor numa outra oportunidade. Muito obrigado, Basílio. Muito obrigado a todos os organizadores. Muito obrigado.